de apresentar esse capítulo 38, que se você estiver, nós que estudamos o capítulo 37, vimos ali José sendo vendido pelos seus irmãos, capítulo 37, algo terrível. José chega no Egito, após ter sido vendido de uma forma péssima, um homem de Deus. Mas agora, essa história, Maiara, aparece no capítulo 38. Parece que não tem muito, digamos assim, pastor, uma sequência. Você vem estudando a tragédia dos irmãos de José, que vendem José. José passa a ser escravo. E agora surge uma história aqui, de Judá, que é irmão de José, e que, na verdade, nós vamos aqui perceber que vai acontecer aqui, nesse capítulo, uma série de ensinamentos. Amém. Talvez eu não possa detalhar pelo horário. Já tem gente abrindo a boca ali, né? Eu olhei agora e aconteceu isso. Foi uma coincidência olhar, mas aconteceu. Mas eu quero que vocês entendam. Essa história que nós vamos aqui trazer, ela é muito importante para cada um de nós. Eu vou ler o texto, fazer algumas considerações, mas vocês observem que existe por parte de Deus. Ele quer nos perdoar nessa noite. Amém. Independente dos pecados, Flávio, que nós temos cometido. Amém. Não fique pensando aí, na sua mente, que o seu pecado é maior do que a graça de Deus. Glória. Não. Paulo deixou claro que quando o pecado abundou, que aparentemente, viu, Roberto? Aparentemente o pecado seria impossível de ser perdoado. Aí ele diz assim, não se preocupa não, Paulo. Melhor dizendo, Paulo falando para a igreja, vocês devem entender que o pecado é algo que trouxe Jesus Cristo, que nasceu aqui na terra, já sabendo que iria morrer para poder nos libertar da escravidão que nós vivíamos do pecado. Na cruz do Calvário, ele vence essa batalha. E aí Paulo diz, onde o pecado abundou, olha só, aumentou mais e mais ainda o perdão, a graça de Deus. Então eu me sinto feliz de estar aqui com vocês. Sabe por quê? Porque eu sei que nós temos pecado e vamos continuar, Vandré. Porque nós não vamos conseguir, por mais que nós tenhamos comunhão com Deus, por mais que nós estudemos a Bíblia, por mais que nós oremos, por mais que nós nos reunamos em função da invocação do nome de Deus, esse pecado, ele já está dentro das células tronco, as células iniciais que dão, Márcio, origem às outras e outras células de todo o nosso organismo, lá na medula óssea. Olha só, por mais que você diga, eu vou tentar conseguir cumprir os mandamentos, eu vou evitar, eu vou ficar dentro de uma bolha espiritual, não pense nisso. Queira apenas dizer, Espírito Santo, essa noite, me consola. Faz com que eu saia daqui cheio do teu poder. Que eu possa convencer-me, ou me convencer, melhor dizendo, que sou pecador, que não tenho outra alternativa, a não ser reconhecer, confessar. A palavra é essa, eu tenho que estar aqui, Dora, para confessar a Deus sinceramente meus erros, ter a certeza que Ele vai me perdoar e dizer assim, vou começar do zero hoje. Eu fui para aquela reunião lá, saí de tão longe, do Janga, Pau Amarelo, vim de tão longe, vim do Rosarinho, vim de Mostardinha, eu vim lá de Água Fria, eu vim de vários lugares para encontrar o perdão, para recomeçar minha vida espiritual. Porque é isso que nós estamos aqui, Manuel. Esse é o objetivo que eu venho para cá há quase 3 anos, para que Deus possa me manter de pé. A melhor forma que nós temos que estar de pé é nós buscarmos mais vezes ficarmos de joelhos. Amém. A felicidade minha é grande de ter vocês aqui. Amém. Eu, um pecador, cheio de erros, eu estou super, hiper feliz, liberando endorfina, liberando serotonina, viu, Flávio? Liberando dopamina, só substâncias do prazer. Eu estou aqui hoje a olhar para vocês aqui, vou, né? Ver você chegar ali, né? Ó, né? Carregando uma sacola,
olhar para vocês aqui e de saber que nós, que estamos aqui, não viemos com outro objetivo. Quem veio para o lugar errado. Aqui o objetivo nosso é exclusivamente, Alberto, pedirmos, Senhor, eu sei que eu sou repetitivo em te pedir perdão, mas eu sei que eu não pequei contra o Espírito Santo. Se eu não pequei contra o Espírito Santo, então tem perdão para mim. Amém. Amém. Enquanto eu quiser ser perdoado, enquanto eu reconhecer, Flávio, que estou errado bebendo, estou errado fumando, estou errado mentindo, estou errado adulterando, estou errado sendo falso contigo, enquanto eu continuar mergulhado nesse pecado, mas enquanto eu reconhecer que essa vida não me leva a nada, eu tenho perdão. Eu tenho perdão. Agora, quando eu achar que beber não é pecado, fumar não é pecado, mentir não é pecado, levantar falso testemunho não é pecado, ser hipócrita, ser avarento, quando eu perder essa percepção que não estou pecando, infelizmente, você acaba de retirar de dentro de você a chance do perdão. Você deixa de reconhecer que está em pecado, porque você diz, eu não quero mais dentro de mim o Espírito Santo. Não adianta mais. Eu quero continuar nesse pecado, eu acho que eu estou fazendo não altera, eu acho que Deus me perdoa, eu acho que quando Cristo voltar, na hora que Ele estiver voltando, Ele vai me perdoar. Então eu quero que vocês entendam isso. Nós estamos aqui precisando muito de receber o perdão. Viu? E de ter uma vida que seja baseada na Bíblia. Precisamos saber que estamos vivenciando o tempo do fim. Não é o fim do ano de 2025. Nós somos os atores. Aqui, ó. Você que está me vendo pela rede social. Nós somos os atores finais da época que é chamada tempo do fim, que Daniel apresenta, que o Apocalipse apresenta, e nós provavelmente... Vou dizer uma coisa boa agora. Para vocês. Nós estamos aqui, sem exceção, viu, Surubim? Sem exceção, viu, César? Independente da nossa idade, nós teremos a oportunidade inédita de nós contemplarmos o maior evento que já aconteceu nessa terra, a segunda volta de Jesus. Amém? Amém? Vocês já pensaram nisso, né? Eu tenho certeza. Agora, para que é que você quer ir para o céu? Qual é o seu objetivo? A pergunta inicial é essa. Por que, Eduardo, que você quer ir para o céu? Qual é o objetivo de cada um de nós irmos para o céu? É pela cidade? É pela rua de ouro? É pela segurança? É porque não vai ter mais doença? É porque não vai ter morte? É porque não vai ter mais nenhum sofrimento? Não, não vai ter mais corrupção? Não, nada disso é o mais importante. Não é mais importante do que você dizer, dentro do seu fórum íntimo, dentro da sua cabeça, você dizer assim, Roberto, eu quero ir para o céu, porque desde já, aqui na terra, eu tenho amizade com Jesus. Por isso que eu quero encontrar com Ele. Por isso que eu quero olhar para Ele. Por isso que eu tenho a maior vontade minha, não é de ver a Nova Jerusalém, não é de ver as 12 colunas, não é isso que me faz ir para o céu. Se eu não quiser Jesus Cristo, estar olhando para Ele, conversar com Ele, ter esse privilégio de estar com Ele, não vou para o céu, não chego no céu. Só vai para o céu quem quer Jesus Cristo. Amém. Entenderam isso? Amém. O resto é só complemento. O resto é só arcabouço, é só moldura. Mas se você não quer Jesus Cristo, não tem por Ele amor, não tem por Ele respeito, não tem por Ele obediência, não considera Jesus Cristo, não chega. Não chega. É verdade. Entra na nossa mente isso. Porque nós somos os atores finais da história da humanidade que está terminando. E esse episódio aqui é um episódio que nós vamos entender que uma pessoa vai se casar com uma mulher que não era dentro do seu acampamento. Ele vai buscar uma mulher fora, por curiosidade. Ele vai atrás de uma mulher cananeia e vai agora fazer com que o povo de Deus, a herança, ela possa ter essa genética corrompida, mas observe que esse rapaz chamado Judá vai conhecer essa
mulher, a mulher dele, e também vai ter essa mulher chamada Tamar, que era casada com um dos seus filhos, e vai acontecer uma tragédia. É um capítulo de tragédia. É um capítulo que fala sobre prostituição. E aí você pode dizer, então, doutor, quer dizer que a prostituta, ela não vai ter a salvação? Ela não tem a chance da salvação? Tem. E tem muito. Vários exemplos. Raabe, você vai ter Maria Madalena. E aqui você vai ter exemplos de que realmente, independente do tamanho do meu pecado, que eu tenho, que vocês têm, se você pedir perdão a Deus hoje, Ele vai perdoar. Então, Judá e Tamar. Eu vou ler para vocês. O tempo está prolongadíssimo, mas nós temos aqui essa mensagem, que ela é muito importante. Presta bem atenção, esquece tudo. Não fica pensando em nada agora. Escuta essa palavra, que agora que é Deus que vai estar falando. É a Bíblia, nesse capítulo 38 do livro de Gênesis. Aconteceu por esse tempo que Judá se afastou. Apostasia. A palavra afastamento do crente, porque existem pessoas que estão me vendo, que estão afastadas. Por algum motivo, eu não vou mais para a igreja porque eu me decepcionei com o pastor, com a pastora, com a líder da música, eu me decepcionei com o diácono, eu não quero mais ir para aquela igreja, sabe por quê, nem? Porque eu me decepcionei. Olha só, que coisa linda, né, pastor? Quantos já se decepcionaram na sua igreja, ali em Mostardinha, né? Quantos se afastaram? O texto já começa dizendo que Judá, ele vai sair do seu habitat espiritual, junto do seu pai, e ele vai procurar algo que vai ser uma tragédia para a vida dele. Muitos já se afastaram. Eu também. Talvez muitos que estão aqui. Observa o que você ganhou ao você se afastar de Deus. Coloca agora aí no teu papelzinho aí 10 coisas que você ganhou porque você se afastou de Deus. E aqui, Judá, ele vai se afastar de seus irmãos, e ele se hospedou na casa de um adulamita, provavelmente cananeu, chamado Ira. Ali Judá viu a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e teve relações com ela. Começa tudo errado, viu, André? É o início, tá? O problema é o início. A gente quer consertar o meio e o fim. Mas o início, quando começa errado, aí tem, lógico que tem solução. Tem, para tudo. Deus é onipotente. Mas se o início já começa uma coisa meio claudicante, olha, que você começa a ter uma dificuldade para caminhar, aí já começa a ter problema. Desde o início, ensina teu filho no caminho que ele deve andar. Porque quando ele crescer, se formar, tiver trabalho, quando ele casar, ele não vai se desviar. Então tem que ser no início. E aqui aconteceu que ele conheceu essa mulher, cananeia, teve relação com ela. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. E Judá lhe deu o nome de É o primeiro filho. Ela ficou grávida outra vez e deu à luz outro filho, a quem ele deu o nome de Onã. Coloca na mente de vocês, 2 personagens. E Onã. Mas uma vez ela ficou grávida, terceiro filho, e deu à luz a outro filho, a quem ela chamou de Selá. 3 filhos. Ela estava em Quezibe quando teve. Judá tomou uma esposa para Agora começa a ter o problema familiar. Começa a aparecer a maldição dentro de casa. Porque é dentro de casa, meu amigo, que o inimigo quer destruir você. Ele não quer destruir você no trabalho, não. Não, lá não é hospital psiquiátrico, não. Ele não quer criar um problema seu com a chefe, com o médico. Não. Não é no teu trabalho, Dora. Não, ele quer destruir você dentro da sua casa, Surubim. É ali que ele quer acabar com você. Porque quando você não tem paz em casa, não tem paz em lugar nenhum mais. Ele quer atingir o filho, a filha, a mulher, o marido. Esse é o alvo predileto hoje do inimigo e dos seus seguidores. Olha aqui. Era primogênito de Judá. Era mau aos olhos do Senhor. Não fala o que ele fazia de errado, mas era mau. Esse filho era mau. E por isso o Senhor fez com que ele o quê? Morresse. Bom, alguma coisa ele fez de errado. Nós não temos aqui nenhum texto bíblico para nos garantir quais foram os detalhes. Mas vocês estão vendo como é que foi o casamento, né? De um hebreu com uma mulher cananeia.
Um cara que sai da sua região e que vai procurar ali algo novo, a felicidade, a alegria, procurar ali a independência financeira, a independência sentimental. Márcio, então ele estava certo que ele estava fazendo certo. E aí começa a ter a tragédia. Casa com essa esposa, tem 3 filhos. Primeiro filho fez algo errado. Pastora, ninguém sabe. Morreu. Primeira tragédia. Vai anotando. E então Judá disse a Onã: tenha relações... Não. Ela... E Judá tomou... Sim. E no entanto... E ele morreu. E então Judá disse a Onã, o segundo filho: tenha relações com a mulher do seu irmão. Como é o nome disso na Bíblia? Quem sabe? Tem um princípio judaico quando você tem uma pessoa da família que é mulher casada com o irmão, quando ele morre, se o outro irmão não tiver filhos, ela pode casar com o irmão. Isso tem um nomezinho chamado levirato. Levirato. E o texto que vocês podem consultar para entender, dentro das leis cerimoniais, 613 leis cerimoniais que existiam, fora a lei moral, que são os 10 mandamentos, as leis cerimoniais, nós temos aqui a orientação sobre o levirato. Levirato quer dizer Levi, quer dizer cunhado. A palavra levirato, na tradução do hebraico, quer dizer a parte Levi, que quer dizer cunhado. Então você poderia, a mulher, casar com seu cunhado. Fazia parte dessas, digamos assim, da estrutura do judaísmo, que nós temos detalhadamente em Deuteronômio, capítulo 25, 5 a 10. Eu não vou ler. Estou citando onde tem o levirato. Então, olha só. Tenha relações com a mulher do seu irmão. Cumpra a obrigação de cunhado, olha só, do levirato, e dê uma descendência ao seu irmão. Mas Onã sabia que o filho não seria considerado seu. Aí nós já temos o problema de quê? Ambição. Porque ele está sabendo que ele queria a herança de quem? De Judá. E se ele tivesse aquele filho com aquela mulher, não seria da sua descendência. Então ele já vai ter aqui uma questãozinha que ele vai fazer, que tem um nome científico para o que ele vai fazer. Então Onã sabia que o filho não seria considerado seu. Por isso, todas as vezes, vai aparecer aqui algo até que você vai estranhar, né? Mas a Bíblia tem todos os tipos de conhecimento. A Bíblia nos ensina tudo. Por isso, todas as vezes que ele tinha, Onã, relações com a mulher de seu irmão, que o nome dela é Tamar, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Como é o nome científico disso? Hein? Uma relação que ela é partida, não é completa, e quando ele ia ter a ejaculação, ele não ejaculava dentro da vagina daquela mulher, e sim fora. E olha que o nome aqui dele é Onã, que vai dar origem a um nome chamado onanismo. Pode entrar aí na rede social e você vai ver que onanismo, em relação a esse episódio de Onã, filho de Judá, ele não termina a relação porque ele sabia que se ele conseguisse fecundar aquela mulher, teria problema na descendência. Então surge esse termo chamado onanismo, quando você tem a relação partida propositadamente. Está na Bíblia isso aqui. Bom, continuando. Isso, porém, que fazia, era mal aos olhos de quem? Do Senhor. Porque foi Deus que estabeleceu as leis cerimoniais. Foi Deus que estabeleceu o levirato. E agora isso o Senhor não gostou. E por isso fez com que ele o quê? Morresse. Segunda morte dentro de casa. Primeiro depois Onã. Fazendo algo que não era diante de Deus o correto. Graças a Jesus Cristo nós estamos vivos, né? Pela graça dele. E a nossa libertação não é só da vida física. Cristo nos liberta da morte eterna. Por isso que ele é redentor. Nos liberta dessa escravidão. Segundo filho que morreu. E então Judá disse a Tamar. Agora Judá pega Tamar, que era a mulher que já tinha perdido 2 filhos. Ele vai fazer agora uma mentira, uma promessa mentindo. Olha o caráter de Judá no início desse texto. E depois você olha que apesar dos erros que ele cometeu, de buscar mulheres numa região que não era hebreia, buscar cananeia, de ter dificuldades, de querer ter ambição, mas mesmo assim, com todos esses erros, no final desse capítulo, você vai ter Judá realmente diferente. Como nós que estamos aqui. Como nós que estamos aqui. Bom,
Então ele disse o seguinte, Judá para Tamar: sua nora, continue viúva na casa de seu pai. Vai para a casa de seu pai, até que Selá, meu filho, cresça. Era pequenininho o terceiro filho dele. Pequenininho. Ele disse, ó, volta para a casa do teu pai. Quando ele crescer, você casa com ele. Mas Dora, Judá já perdeu 2 filhos. E Onã. E agora tem um terceiro, Selá. Aí você imagina que ele iria fazer com que ele casasse com Tamar. Ele tinha medo dele morrer também, desse terceiro. Mas ele disse, vá para a casa do seu pai, vá para lá, para que você possa lá ficar esperando o meu filhinho crescer. Quando ele crescer, eu vou dar para você. E você casa com ele. Amém. Bom, pois Judá pensava assim, é para que não morra também esse como os seus irmãos. Assim Tamar se foi passando a morar na casa do pai dela. Provavelmente Tamar também, ela era cananeia. Algum tempo depois, morreu a mulher de Judá, que era filha de Sua. Lembra disso? Que ele casou Judá com a mulher cananeia, depois ela morreu. Quando terminou o período de luto, Judá foi para onde? Até onde estavam os tosqueadores e suas ovelhas, em Tímina. Ele e seu amigo Ira. Lembra do início da amizade dele com o Dulamita Ira, né? E alguém foi dizer a Tamar, alguém falou, Judá está indo para aquela região, a mulher dele morreu, e provavelmente ele vai querer ter alguma mulher, mesmo que seja uma mulher da beira do caminho, que o próprio Jeremias fala, a mulher da beira do caminho prostituta. E ela vai agora lembrar que ele não deu a palavra a ela para casar com Selá. Não cumpriu. E agora ela vai fazer algo inédito. Olha a trama do inimigo aqui, viu? Olha como ele faz uma trama quase perfeita. E disseram isso para ela. E então ela tirou as suas roupas de viúva e, cobrindo-se com um véu, se disfarçou e se sentou à estrada de Enaim. Olha aí, o que Jeremias vai falar no texto de Jeremias 3:15, que diz isso. Exatamente mostra que são chamadas de prostitutas, não todos que ficam na beira do caminho, mas ela vai agora, cobre a cabeça e vai se disfarçar no caminho de Tímina, porque ali ia passar Judá. Porque ela sabia que Selá já era homem e ele não, Judá, não lhe havia sido dada por mulher. Ela não tinha sido dada por mulher a Selá. Quando Judá a viu, pensou que se tratava de uma prostituta. Bom, ele foi lá fazer uma visita a esse Ira, que trabalhava com ele na pecuária, né, cuidando dos animais. Quando ele passa por lá, acabou o luto, a mulher dele morreu, que não era também correto ele fazer isso, porque ele sabe que nos mandamentos, que a orientação não era para se envolver com mulheres com essa característica. Mas quando ele olhou para ela, ele viu uma prostituta, pois ela havia coberto o rosto. E então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse, venha, eu quero ter relações com você. Acontece que ele não sabia que ela era a sua nora. Observa. E ela respondeu, o que é que você vai me dar para ter relações comigo? Porque ela não confiava nele. Não confiava porque ele tinha prometido o filho Selá, que esse tempo todo não deu. E ela disse, eu tenho que ter algum trunfo aqui, alguma coisa, o selo que ele carrega no pescoço. Eles carregavam um selo, que aquele selo ele pegava para utilizar como sendo a sua fé de ofício, passava no argila e ali ele mandava, né? Era comum pessoas importantes andarem com um selo que ficava no pescoço, tirava o selo, colocava ali na argila, passava, aparecia o nome e fazia algum contrato, algum tipo de negociação com esse selo que ele carregava no pescoço. E carregava também um cajado. Então ela não confiava, viu? Porque ele não cumpriu a palavra dele com relação ao seu filho mais novo, Selá. O que é que você vai me dar para ter relações comigo? Ele respondeu, eu mando para você um cabrito do meu rebanho. E ela disse, perguntando, você vai ter que deixar comigo alguma garantia até chegar o cabrito, porque ela não confiava nele. E ele respondeu, que garantia posso deixar com você? E ela disse, o seu selo, o seu cordão e o cajado que você tem na mão. Olha só. Você vai ter que deixar alguma coisa comigo. O selo ficava no pescoço aqui amarrado. O cordão também tirava junto com o selo e deixava o cajado com ela. E ele lhe deu os objetos, teve relações com ela, e ela ficou o quê? Grávida. Olha só, André. É uma tragédia atrás da outra, né?
Mais uma problemática. Casou-se inicialmente com aquela filha ira, cananeia, agora ele vai, sem saber, ter um filho com a sua nora. Tamar se levantou e foi embora. Tirou o véu e pôs outra vez as suas roupas de viúva. Judá enviou o cabrito, por meio de Adulamita, seu amigo, para reaver a garantia que tinha deixado com a mulher. Mas ele não a encontrou. Então o amigo de Judá perguntou aos homens daquele lugar: onde está aquela prostituta cultural que costumava ficar junto ao caminho de Enaim? Prostituta ali tinha dois tipos, a cultural e a ritual. A cultural era momentânea, mas ela tinha uma aparência inferior e também não tinha todo o status, digamos assim, de uma prostituta ritual. Era uma prostituta cultural, que aparecia em alguns momentos, mas não era aquela que ficava ali permanentemente. E ele perguntou: cadê aquela prostituta? Responderam: aqui não havia nenhuma prostituta cultual. Ele voltou a ajudar e disse: olha, não encontrei a mulher. E além disso, os homens do lugar me disseram que lá nunca houve nenhuma prostituta cultual. Judá respondeu: que ela fique com aquelas coisas para si, para que não venhamos a passar vergonha. Porque ele sabia que teria vergonha. Porque o pecado, quando nós nos arrependemos de verdade, qualquer pecado que a gente comete, viu, né? A gente tem vergonha de Deus, de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Vergonha. Vergonha não é remorso. Vergonha é você olhar e dizer: por que é que eu estou fazendo isso? Com Deus, com Jesus Cristo, com o Espírito Santo, que tanto me ama, que me protege, que me dá tudo, sabedoria, me dá memória, me dá condições de ser diferente. Como é que eu consigo, conhecendo a verdade, eu dou as costas a esse Deus que tanto me ama? Que vergonha, viu? Toda vez que eu peco, é uma vergonha que eu passo diante de Deus. Eu me sinto envergonhado de dizer: Senhor, eu estou aqui para te pedir perdão, porque eu estou envergonhado. Envergonhado de continuar do mesmo jeito, conhecendo a verdade. Isso é que é pior. Isso é que é pior. Continuar no mesmo erro, naquela mesma tecla, batendo nela assim, ó, e sabendo que estou passando vergonha, nu, feito Adão e Eva lá no paraíso. Que vergonha de Adão e Eva, se escondendo entre as árvores, viu, Flávio? Deus todos os dias falava com os dois. Na virada do dia, no momento mais suave, Deus chegava ali, ó, sem faltar. Adão, Eva, eu estou aqui com vocês. Se preciso for, eu mandarei miríades de anjos para ficar com vocês. Agora, cuidado. Cuidado, que o inimigo é forte, mas não tem poder. Engana, mas não consegue vencer. Tenha cuidado. Todo dia Deus ia lá no jardim, Nilda. Todo dia Adão e Eva, coberto pela glória, nus, mas cobertos, sem pecado. Mas depois que o pecado entrou em Eva, passou para o marido, na mesma hora, surubim, vergonha chegou. É uma vergonha quando nós estamos pecando, nós estamos envergonhando. Quando somos seguidores de Jesus, aqueles que estão ao nosso redor dizendo: olha só, olha o crente ali, ó, já vai a pastora. Que coisa linda, né? Só de final de semana. Parece mais os atores de Hollywood, sentados nos bancos da igreja, só interpretando, só manifestando ali a aparência de ser um cristão. Envergonha. E Adão se esconde, Eva se esconde, e Deus fala: o que foi que houve? Só que os dois resolveram o problema deles dois, viu? Pegaram aquela folha daquela planta chamada figueira, pegaram a folha grande, ela cobria o órgão genital de Adão, cobria o órgão genital de Eva, e eles ficaram ali, ó. Resolveram o problema da vergonha. Achavam. A forma humana é quando você pecou, esconde o seu pecado embaixo do tapete e convive, prega, dá estudo bíblico, continua fazendo as suas ações espirituais. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Nem tua mulher sabe, nem teu marido sabe, nem teu filho sabe, ninguém na igreja sabe. E você continua com a cara lisa, limpa, pregando ali na frente das pessoas. Mas Deus sabe. Ele sabe quem é você. E sabe, meu irmão. Se prepare. Se prepare. E eles pegaram uma folhazinha de figueira,
cobriram e foram se apresentar diante de Deus com a folha de figueira. É você se apresentar diante de Deus, fazendo a sua oração, e no final você dizendo, em nome de Antônio Estênio, em nome de Dora, ao invés de ser, em nome de Jesus. Não funciona, meu irmão. Mas tem gente que faz a oração dizendo assim, Márcio, Senhor Deus, me perdoa, tal, fala bonito, chora, pula, dá 3 cambalhotas e no final, agora me perdoa em nome de Márcio. Como é, velho? Como é a história? Em nome de quem? Pode, meu amigo. Ela viu agora aí, ó. Ela leu agora a oração que diz, em nome de quem resolve. Não é em nome de quem não resolve. Que nós aqui não temos a mínima chance de resolvermos nenhum problema espiritual da nossa vida. Nenhum. Não fique dizendo, esse problema que resolve. Mentira! É você pegar a folha de figueira e querer cobrir a sua nudez. Depois Deus pega o animal e aí faz o holocausto. Dentro do jardim do Éden. Deus pega o cordeiro, Deus imola e tira dele o couro, a pele do cordeiro. E Deus diz, agora sim, vocês vão entender o que significa o inocente que derrama o sangue e por intermédio do seu sangue você vai ter os seus pecados perdoados. Ali era o Evangelho chegando lá no Jardim do Éden, que apontava para a chegada do Messias, Jesus Cristo. Bom, vou continuar dizendo para vocês, eu estou em que versículo? Versículo. Bom, e ele diz assim, deixa ela ficar com tudo lá, né? Não é assim que Judá enviou o cabrito, mas, né, mandou o seu amigo lá ver, mas nada aconteceu. E ele disse assim, que ela fique com aquelas coisas, versículo 23, que ela fique com aquelas coisas para si, para que não venhamos a passar vergonha. Eis que mandei o cabrito, mas você não encontrou a mulher. Tudo bem, deixa para lá. Passados quase 3 meses, viu? Olha só, o choque do retorno, né? 3 meses só, 3 meses. 3 mesezinho. Primeiro trimestre de gravidez. 3 meses se passaram. Olha só o que aconteceu. Que novidade. Que problema agora na cabeça, André, desse rapaz chamado Judá. Como ele vai enfrentar essa problemática? Plantou. Está colhendo. Passaram-se 3 meses. E foram dizer o seguinte a Judá. A sua nora Tamar se prostituiu, pois ela está grávida. Olha, tem que ser queimada. Pela lei, tem que ser queimada. Aí Judá cresce mais uma vez, né? Todo errado. Todo errado, todo errado. Mas ainda quer colocar, sabe o que? A lei. Viu, Maera? Todo errado. Buscando mulheres em lugares errados, longe da sua família, do seu pai Jacó. Aí agora ele vai querer matar, queimar. Vamos queimar essa mulher. Vamos queimar. Que é assim que tem que ser, pela lei mosaica. Lá dos 10 mandamentos, que ali é a lei moral. Mas Deus entregou para Moisés 613 leis, chamadas leis que são para o povo judeu. A lei cerimonial. Então ele se levantou e disse o seguinte... Ao que Judá respondeu, tragam-na para fora para que seja queimada. Quando a estavam trazendo para fora, ela mandou dizer ao sogro, eu tenho uma coisinha para dizer a ele, viu? Na hora do culto, na hora da morte, na hora que está todo mundo ali achando que eu sou a prostituta, que eu sou quem pequei, mas eu agora vou desmoralizar o líder. Eu agora vou mostrar a ele qual é a realidade dele. Cuidado, muito cuidado, porque a qualquer momento pode aparecer uma Tamar e reverter totalmente a sua pregação e a sua vida. Pode. Se você estiver em falta, cuidado. Cuidado. E aqui, ó, ela mandou um recadozinho para ele, viu? Na hora de morrer, na hora que acenderam lá a fogueira, quando ela ia ser colocada para ser queimada, ela disse, eu tenho um trunfozinho aqui, viu? Faz o seguinte. Diz o seguinte para ele. Judá, eu estou grávida do homem a quem pertencem essas coisas. E disse mais, veja se ele reconhece de quem é este selo, este cordão e este cajado. E Judá reconheceu. Judá não só reconheceu o selo, Judá não só reconheceu o cajado, Judá não só reconheceu o que ele tinha ali, que era
o cajado, a vara e o seu, mas ele reconheceu ali os pecados que ele vinha cometendo. Ali é o ponto de virada de Judá. A partir desse ponto, ele passa a ser convertido. Em meio ao pecado, meu amigo. Em meio à vergonha. Em meio à tragédia. Veja quantas tragédias aconteceram na vida desse homem. Desde que ele quis conhecer o mundo. Lógico, as mulheres, o prazer, a bebida. Digamos na época de hoje, a luxúria. E muitos de nós já conhecemos. E deu tudo errado, né? Tudo errado. Só problema. Só sequelas. Muitos ainda estão sequelados. Porque fizeram muitas coisas erradas. Resolveu. Reconheceu. Foi perdoado, meu amigo. Mas fica sequela, viu? E se garanta. Que talvez sequelas são grandes e profundas. Mas o perdão chegou. É o mais importante. O perdão veio para ajudar. E ele reconheceu e disse: ela é mais justa do que eu. Uma prostituta que armou. O crime aí é culposo ou doloso, doutora? É doloso. Doloso. Crime doloso. Premeditou. Organizou tudo ela. Mas ela disse: é assim que tem que ser. Muitas vezes acontece isso. Que tem que sair do meio do povo de Deus. Aquele que está trazendo pecado tem que ser eliminado para que a obra avance. Amém. A nossa visão, às vezes, é muito misericordiosa. Né? Conosco, porque Deus olha para a gente com o olhar de cada um de nós. Deus não olha para você, Nilda, com o olhar dele, não. Ele olha com seus olhos. Por isso que você perdoa a gente. Por isso que você se perdoa tanto. Por isso que você dá chance. Quando Deus olha para você com o seu olhar, aí é mais fácil. Aí você consegue sempre arrumar uma saída para os erros que nós cometemos. Ela é mais justa do que eu, porque não dei a ela selar meu filho. E nunca mais teve relações com ela, ali mesmo ficou. E aconteceu que, estando ela para dar luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão para fora, e a parteira, tomando-a, amarrou aquela mão nela um fio vermelho, dizendo: este saiu primeiro. Mas, recolhendo ele a mão, lutou. Por isso que o nome dele vai ser esse, que já lutou, que era o primogênito que iria vir primeiro, mas aquele que vai vir depois luta, empurra o outro, e ele nasceu primeiro. E a parteira disse: como você rompeu a saída? Por isso que o nome dele vai ser chamado Pérez, que quer dizer aquele que rompeu a saída. E esse Pérez aqui, depois nasceu o irmão em cuja mão estava o fio vermelho, e lhe deram o nome de Zera. Mas eu separei para vocês aqui, ó, o texto de Ruth, que Ruth também não era do povo de Deus, mas se você for para o livro de Ruth, capítulo 4, versículo 18, você vai ver a geração de Pérez. Veja só, André. Veja o que vai acontecer. Dessa geração, da descendência de Pérez, vai vir a descendência davídica. Vai vir o rei Davi e toda a sua descendência e Jesus Cristo. Vocês entenderam por que a salvação é algo extraordinário? Porque mesmo que eu tenha pecados inúmeras vezes, Ele me perdoa. Porque Ele sabe muito bem como nós somos pecadores e como nós precisamos receber perdão. E Ele fica à disposição nossa 24 horas. Amém, amém. Só esperando. Ora, rapaz, pede agora. Abre tua mente. E quando a gente começa a falar com Deus com sinceridade, aí Ele vai dizer: eu te perdoo, porque o teu perdão já estava marcado faz tempo. Faz muito tempo, desde o Jardim do Éden. E essas são as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom gerou a Ram gerou a Aminadab gerou Naasson gerou Salmão gerou Boaz gerou Obed gerou Jessé, e Jessé é o pai de Davi. Olha só, né? Como nós temos que entender. Por isso que Cristo, ele tem as marcas humanas em suas mãos, na sua fronte e na sua região torácica direita e nos seus pés, cravos, marcas do homem. Por isso que ele é filho do homem também. Ele gosta de ser chamado assim. Porque ele toca em nossas mãos, como ele fez agora à noite.
Ele tocou nas mãos de cada um de vocês que estão aqui. Amém. Quem creu, recebeu o perdão aqui. Amém. Quem creu, recebeu o milagre aqui. Glória a Amém, Deus. meu E ele toca na mão de Deus e diz: Senhor, aceita, que eu conheço a descendência, a herança. Eu sei quem são eles. Eu sei que é difícil ser 100% homem, mas eu morri por ele. Estou voltando para resgatar a criação. Deus diz isso. Eu estou voltando para resgatar como Jesus, como Redentor. E está voltando como o Espírito Santo para nos consolar. Amém? Amém. Que nós possamos receber nessa noite o perdão de Deus verdadeiramente. Nós possamos sair daqui conscientes da nossa função e missão. Que cada um de vocês que estão aqui abra um núcleo de estudo bíblico na sua casa. Amém. Não fique acomodados, porque você tem que ajudar o trabalho de pastores, da igreja. Você não pode sobrecarregar. A chuva serôdia já começou a ser derramada, que é a porção maior do Espírito Santo, para que muitas pessoas não se percam, porque Cristo está voltando. Comece dentro da sua casa. Eu não quero perder minha filha, eu não quero perder meu filho, eu não quero perder minha esposa, eu não quero perder meus irmãos, eu não quero perder os meus primos, minha família de primeiro, segundo, terceiro grau. Começa por aí. Mas paralelo a isso, vai e busca teu vizinho. Abre um núcleo NEB na tua casa. Parabéns para Eduardo, que tem feito esse trabalho. Por intermédio do nosso amigo Rinaldo, que Deus abençoe ele, sua filhinha, sua esposa, que trouxe Eduardo. Por intermédio de Eduardo, nós já chegamos em Edivan. Edivan, por intermédio, já chegamos também com Eduardo. Caixa d'Água, estamos indo para Passarinho, e assim vai. Então é isso, nós queremos que todos vocês que estão pela rede social, e nós que estamos aqui, nós possamos querer ver Jesus Cristo. Amém. Amém. Esse é o nosso pensamento e o nosso grande objetivo. Amém? Amém, Jesus. Pastor Leão. Amém. Vamos agradecer a Deus. Obrigado, Pai, pelo ensino da Tua palavra. Glória a Deus. Obrigado, meu Deus, por recebê-la em nossos corações. Amém. Continua abençoando Teu filho, Pai, do Teu Antônio Esteves, para que ele possa trazer sempre ensino como este para nós. Derrama a Tua unção, sabedoria, que ele possa, meu Deus, cada vez mais estar preparado para ensinar aquelas pessoas que precisam ouvir aquela palavra. Amém. Todos nós aqui precisamos, por isso estamos aqui nesta noite. Amém. Abençoa, meu Deus, cada um de nós que estamos aqui nessa hora, Pai. Abençoa aqueles que nos seguiram e nos seguem nas redes sociais. Glória a Deus. Abençoa essa casa, essa família. Meu Deus, visitando os doentes. Ó Deus, que essa palavra possa ter lugar em cada coração daqueles que a ouviram. Meu Pai, em nome de Jesus. Despede-nos em paz e leva-nos debaixo da Tua proteção, Senhor. Que a graça bendita e maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as ricas consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós, com todo o povo de Deus, espalhado em toda a face da terra. E todos dizem... Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Pessoal, vamos ficar sentado aí para a gente tirar uma foto. Está muito bonito aqui, Flávio. Pode ir.